A gente segue falando de Ucrânia, já são 3 meses de guerra, muitos mortos, milhares de mortos e até agora nenhuma perspectiva de negociação de paz. A gente preparou uma reportagem especial da Yara Balduino que vai mostrar o horror da guerra e a crise que ela provoca no mundo. Foi com esse som assustador que Kiev, a capital ucraniana, acordou no dia 24 de fevereiro. As sirenes alertavam os moradores sobre possíveis bombardeios da Rússia que, de fato, vieram. Depois de uma série de ameaças e sinalizações, o presidente russo Vladimir Putin anunciou o que chamou de uma operação militar especial na Ucrânia. Logo em seguida, explosões foram ouvidas em diversas cidades. Foram mais de 200 ataques, a maioria simultâneos. A reação internacional foi rápida. Estados Unidos, aliados e União Europeia subiram o tom e prometeram duras sanções contra Moscou. E a OTAN, a aliança do Tratado do Atlântico Norte, acusou Putin de usar a força para tentar reescrever a história. Países fizeram uma força-tarefa para resgatar seus cidadãos que estavam na Ucrânia, inclusive o Brasil. 2 aeronaves da Força Aérea buscaram brasileiros na fronteira ucraniana. Quem ficou viu o país se transformar em uma cena de horror. A cidade portuária de Mariupol enfrentou uma grave crise humanitária, com milhares de moradores vivendo sem água, comida, remédios e energia. Em Bucha, cidade nos arredores de Kiev, imagens de corpos de civis espalhados pelas ruas em valas comuns horrorizaram o mundo e levaram à suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Moscou reagiu, culpou a Ucrânia pelo ataque e acusou os Estados Unidos de encomendarem as imagens para culpá-lo. Classificado pela comunidade internacional como genocídio, o massacre em Bucha frustrou as esperanças de paz nas já modestas conversas entre os negociadores. Mais de 6 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão, no que já é considerada a pior crise de refugiados da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Estimativas de Kiev dizem que a guerra já deixou mais de 3 mil mortos, mas a ONU acredita que existam milhares a mais, além da contagem oficial. E eu já chamo aqui o nosso comentarista de política e economia, professor Ricardo Caldas. Bem-vindo, boa noite, para a gente continuar falando desse assunto triste, né? 3 meses já de guerra, professor. É um conflito que começou como uma disputa regional, ali de segurança regional, que se amplia aí para o mundo. Uma questão que agora atinge uma preocupação de segurança mundial. Eu queria que o senhor comentasse, inclusive, porque não há uma perspectiva de acordo de paz, né? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É exatamente essa a questão. É um conflito que começou localmente por uma invasão e acabou tendo repercussões globais. E interessante, não apenas na área de segurança e de estratégia, mas também agora na área alimentar. Porque a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de grãos, como já foi mencionado no vídeo, e especialmente de trigo, que é um produto utilizado numa infinidade de mercadorias, né? Então, com isso, o conflito lá acaba se espalhando para o mundo todo e a questão da falta de perspectiva, né? Os dois países estão adotando o que a gente chama de posições maximalistas, ou seja, eles querem tudo e tudo não é possível, né? Então, se não houver realmente um ânimo, uma boa fé, uma disposição de negociar, essas negociações ficam cada vez mais difíceis, Catiúcia. E tem também, o que a gente fala muito em relações internacionais, é que às vezes você pode chegar num ponto de no return, né? Quer dizer, um ponto que não dá mais para voltar atrás e, inclusive, pode até haver a possibilidade de não haver um tratado de paz. É o caso, por exemplo, das duas Coreias, onde existe apenas um cessar-fogo que é respeitado, mas não se conseguiu chegar a um tratado de paz. Rapidamente, a gente tem mais 30 segundos, professor. Arroz, feijão, carne, massas, entre outros, estão entre os produtos que vão ter a redução de impostos aqui pelo Brasil, de importação, né? Para tentar conter um pouco dos efeitos dessa guerra. Exatamente. O caso do trigo, por exemplo, que é o mais evidente, subiu já em torno de 60%, para não mencionar o barril de petróleo, que já vinha subindo em 2021, com a retomada da economia, e agora, com essa guerra, né, os dois são exportadores de petróleo, de gás, o preço saiu do controle, a gente está falando de uma coisa como barris de petróleo em torno de 100 a 110 dólares, né? Então, com isso, é muito difícil conter os preços. Então, a inflação, esse ano, como no ano passado, deixa de ser um fenômeno nacional e nós temos um fenômeno, então, de inflação global. Tá certo, professor. Obrigada pelas explicações e até amanhã.